fazendo de conta que é crente. Então, fazemos de conta que todo mundo é crente vencedor, né? Todo mundo fala disso, a gente faz de conta que é, e vamos embora. Mas agora eu estou colocando para você um cheque, com as suas atitudes é que falam a seu respeito. E as suas atitudes elas são produto da sua maneira de acreditar nas coisas. Porque esse pensamento tira a consagração de Deus da sua vida. É o pensamento do Deus entretenimento. Tem um filósofo alemão, ele disse o seguinte: quanto mais, preste atenção, quanto mais um homem tem no coração, menos ele precisará de fora. A excessiva necessidade de apoio externo é prova da falência do homem interior. Ou seja, a prova do declínio do homem moderno é o grande apego nas coisas exteriores. Por que as pessoas buscam tanto as coisas de fora? Porque dentro está pobre. Quanto mais preenchido por Deus você é, menos você se apega às coisas lá de fora. Você não precisa. Você está satisfeito. Mas quanto mais desespero por ter coisa, por comprar coisa, por querer posição, por querer nome, por querer isso, por querer aquilo, você tem, é a prova da maior miséria que está dentro de você. É proporcional, é relativo. Por que tem tanta gente lutando por um lugar? Porque não foi Deus que pôs ele lá. Todas as vezes que você, no seu braço, ocupa um lugar, você vai passar o resto da sua vida lutando para defender esse lugar. Mas foi Deus que me pôs, e você quer tomar, vai falar com Ele. Eu nunca pedi para estar aqui. Eu nunca lutei por esse lugar. Foi Deus que me colocou. E se foi Deus que me colocou, quem quiser tirar, é Ele que vai defender. Eu não. Eu não tenho que defender nada. Eu não tenho que lutar por nada. Sabe por quê? Porque não fui eu que conquistei. Foi Deus que me pôs. Mas qual que é o desespero? É que você quer abraçar tudo na sua força. Por quê? Porque está vazio por fora. Por dentro, melhor dizendo. Não é? O homem comum tornou esse parasita desse mundo. E é por isso que o grande Deus do entretenimento é cultuado hoje. E aí você vê, como eu falei, hoje em dia, a igreja se tornou um grande espetáculo. Se não tiver um show, não tiver um cantor famoso, se não tiver um teatro maravilhoso, se não tiver uma atração, às vezes as pessoas não vão. Porque se tornou um lugar assim. E é por isso que a célula é preciosa. Porque a célula não tem grandes pregadores, não tem grande cantor, não tem teclado, não tem PowerPoint, não tem nada. Ou Deus está lá, ou o negócio vai fechar mesmo. Isso é precioso. Ela coloca Deus de volta no centro. Porque se não tiver Deus lá, vai ter o quê? Não é? Não vai ter. E essa é uma estratégia. Então, meu irmão, nós precisamos de entender nesse primeiro momento que se nós queremos ser essa geração, nós precisamos romper com esses padrões na nossa mente. Na segunda, eu não vou falar a palavra toda de uma vez não, porque senão você vai engasgar. Na segunda parte, eu vou falar de como Deus trabalha na nossa vida, e como Ele trabalhou na vida de Moisés. Nessa primeira parte eu quis te mostrar que você precisa romper com esses padrões de pensamento, em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação ao diabo, porque isso vai definir a maneira como você vai se posicionar a partir de agora. Bom, se Deus não é esse amiguinho meu, que eu posso me relacionar sem temor, se Deus não é esse ídolo
que eu trouxe lá do Egito, esse bezerro de ouro. Não é esse Deus católico, sem vigor. Não é também esse Deus carrancudo que quer me fulminar. Mas também não é o homem maravilhoso colocado lá em cima. Então eu preciso conhecer a Deus de verdade, o Jesus da Bíblia, o Jesus que chora, mas não é chorão, que é gentil, mas é firme, que aceita a intimidade, mas impõe a sua condição para quem quiser andar comigo, que é tomar a sua cruz, negar a si mesmo, ser meu discípulo. Preciso me relacionar, preciso ver Deus da maneira certa, preciso tirar a ilusão de que tem um homem especial que vai me guiar, que vai me conduzir, porque senão a hora que esse homem falta, você cai no desespero. Preciso compreender que esse mundo não é um parque de diversão, mas está cheio de demônio ao derredor, procurando oportunidade para me devorar, e eu tenho que orar, tenho que vigiar, porque esse aqui é um campo de batalha. Eu tenho que me posicionar, não posso brincar, não posso transformar a glória de Deus em glória de homem, não posso trocar o ouro pelo bronze. Preciso de pensar da maneira correta, porque isso vai me fazer me posicionar em oração, em santidade. Preciso entender que a igreja não é uma fábrica que produz coisas instantâneas, e que eu vou chegar aqui amanhã, a minha vida vai estar maravilhosamente mudada, rica, poderosa, transformada, casada, cheia de menino, jóia, bonitinho, de carro novo. Amanhã, lá na frente, o Senhor vai te dar todas as coisas, mas entenda que aqui não é um supermercado com promoção de casamento, e Jesus não é Papai Noel. Aqui não é lugar para você buscar em primeiro lugar os seus interesses, mas aqui é lugar para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a vontade dEle, e depois todas essas coisas te serão acrescentadas. Quando você tem essa mente correta a respeito de Deus, da obra de Deus, do mundo, do diabo, você vai se posicionar no lugar certo para o mover de Deus. Quem está me entendendo? Portanto, não sei se eu consegui ser claro, talvez eu falei muita coisa, mas eu preciso construir essa base na sua cabeça, para você entender que o mover de Deus passou por tudo isso na vida de Moisés. Quando ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, de morar no palácio, abriu mão de todo o conhecimento que ele tinha, de todo o direito da riqueza que ele tinha, do pecado que ele podia desfrutar, com tudo nas mãos dele, para se posicionar ao lado do povo de Deus, porque ele contemplava o galardão, que ele teve uma visão do Deus do invisível, e ele teve temor de Deus, mais do que de Faraó, por isso que ele fez a opção. Ele viu as riquezas lá na frente do galardão, da promessa, do vencedor, sendo superior ao que esse mundo estava oferecendo. Então ele abriu mão daquele conceito de mundo, porque as pessoas sofrem. Eu fico rindo, nós fazemos o programa aí todo sábado à tarde. Os irmãos são convidados a ouvir, você pode entrar pelo site, da vinfm.com, tem lá Papo Radical, 4 da tarde. Eu tenho feito programa de relacionamentos. E aí o pessoal fala, pastor, porque a corte, o negócio é complicado. Eu falo, não tem nada de complicado na corte, nada, absolutamente nada. Essa conversa de que corte é complicado é conversa de gente que não quer fazer. Não tem nada de complicado, é só uma decisão tão simples. Você admitir, pastor, eu vi, entendi, está claro na palavra de Deus, os versículos estão lá, não é invenção de homem, só que eu sou um carnal, estou louco por pecado, e decidi viver esse namoro mundano aqui dentro da igreja, só isso. Por que você não é homem o suficiente para assumir as suas escolhas? E fica falando que negócio é complicado. Não tem nada de complicado, sua mente é que é velha. E você não aceita ser confrontado pela palavra de Deus. Então não vai haver mudança na sua vida, e você não pode participar de uma geração que faz história. Por quê? Porque para fazer história como Moisés fez, tem que passar para o lado de lá. E sofrer as consequências, não foi isso que nós lemos?
ele aceitou vir para o lado dos irmãos e sofreu o espólio, sofreu o prejuízo, sofreu o dano de ser crente sério, para valer. Esse aqui é o problema. As pessoas querem dar outros nomes, é difícil, é complicado. Mas sabe por que é difícil? É difícil porque a mente é velha. É só por isso. É difícil porque eu não pensava assim. Eu sempre brinco com as irmãs, nós não somos uma igreja legalista, nós não ficamos vigiando a roupa dos irmãos, né? Mas eu sempre brinco com as irmãs, você teria coragem de ir de calcinha e sutiã para o clube, para a praia? Todo mundo, Deus que me livre. Pois é, mas biquíni é só outro nome para calcinha e sutiã, é tudo lycra. Pior, né? Biquíni é pior, muito menor, porque tem umas calcinhas que é grande. Está pelada. Por isso você está viu como você está chocado comigo? É porque às vezes a gente não dá o nome certo para as coisas. Aí quando a gente dá o nome, você fica assim, não, mas também não é assim não. Ainda mais você que acabou de comprar um biquíni novo por causa do feriado, né? Está chocado, porque eu acabei de enterrar ele, né? Acabei de pôr fogo nele. Então, você gastou maior dinheiro, que de marca, né? Então assim, o problema nosso é esse. Você tem um conceito, e aí quando eu te coloco as palavras, aí o cara fala, não, eu fico traindo minha mulher porque eu tenho complexo de Édipo. Ah, pelo amor de Deus, se você não chamar pecado de pecado, né, então o sujeito tem complexo de Édipo, então ele fica procurando a mãe dele, por isso ele fica um monte de mulher. Você vê que quando você quer filosofar em cima do pecado, o negócio não é brincadeira não. Se você não chamar as coisas pelo nome, não encarar, porque sabe o que Deus gosta? Deus não gosta do arrumadinho. Deus gosta do cara que sobe lá no morro, bate no peito, fala, eu não sou como esse cara santo, não, Deus, eu sou do ruim. Eu sou ruim mesmo, Deus, porque eu estou doido no pecado, mas eu sei que isso não é um caminho bom para mim, me tira daqui. Eu vi esse negócio de corte, mas Deus que me livre, Deus, estou sofrendo aqui só de pensar, muda minha vida, muda o meu conceito, renova minha mente, arranca esse pensamento velho de dentro de mim, muda o meu coração, porque eu quero te servir para valer, mas eu não dou conta. Aí Deus vai fazer na sua vida. Mas enquanto você ficar pensando, não é bem assim, não é bem assado, eu não penso assim, essa é a opinião dele, eu não estou aqui para dar opinião minha, meu irmão. Isso aqui é a opinião da Bíblia. Opinião minha, você rasga e joga tudo fora. Mas dá nome para as coisas. Dá nome na sua vida para as coisas. Chama mundo de mundo. Chama diabo de diabo, pecado de pecado, amor nos prazeres da vida de amor nos prazeres da vida. Chama consagração de consagração. Chama Deus de Deus. E você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. E aí nós vamos ter uma geração que faz diferença. Moisés posicionou. Na hora que ele passou para o outro lado, Deus falou, agora é comigo. Mas enquanto ele estava lá, ele era do povo de Deus, mas ele estava lá. A hora que ele se posicionou, com todas as implicações, aí Deus falou, agora nós vamos pôr para rachar esse negócio aqui. Agora você vai ver mar abrir, meu amigo, prepara. E não é coisa pequena não. E eu vou falar para você, não há nada mais glorioso do que ser usado por Deus. Mas não tenha medo de ir para o lado de Deus. Vai para valer, vai com tudo. Pensa da maneira correta a respeito de Deus. Pede revelação de Deus. Quando você lê a Bíblia, e a Bíblia não bater com a sua cabeça, deixa a Bíblia dominar. Rejeita o seu pensamento. O problema é que tem muita gente que depois de ler a Bíblia continua sendo a Bíblia e ele continua sendo ele. Aí não tem mudança. Mas você tem que deixar a coisa ser confrontada. Amém, irmãos? Queria orar com você. Queria convidar o irmão aqui do teclado. Vamos nos colocar de pé por um instante. Moisés se dispôs a responder a Deus. Esse foi o lado de Moisés. Olha para cá, o que eu queria te dizer, preste atenção.
Deus tem uma estratégia. Sabia? As pessoas amam ir lá em Goiânia perguntar qual é a estratégia. Qual é o segredo? Qual é a chave? Eu vou te contar. Deus tem uma estratégia. Sabe como chama? O homem. Tudo que Deus fez foi para ter o homem. Jesus morreu para ter o homem de volta. O diabo precisa do homem para agir na terra, e Deus também. Nós estamos no meio de uma situação impressionante. Deus deu a terra aos filhos dos homens. O homem tem a legalidade espiritual para qualquer coisa que vá acontecer aqui. Por isso, tudo que Deus precisa é do homem certo. Tem uma igreja que faz igualzinho o que a outra faz. Uma cresce, a outra não. Por quê? O homem. Pastor, mas você acabou de falar que tem que tirar o olho do homem. Você decide. Mas o homem certo é aquele que levanta Jesus em detrimento dele. É o homem que responde a Deus, para que ele cresça e eu diminua. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que entender uma coisa: a estratégia de Deus é o homem. Tudo que Deus vai fazer, ele não precisa do homem como Deus, porque ele é soberano. Mas na sua soberania, ele escolheu fazer através do homem. Então tudo é uma questão de Deus ter o homem certo, Deus ter a geração certa para mover naquela época. Se Deus tem o homem certo, se Deus tem a geração certa para mover naquela época, ele vai agir. Se ele não tem, ele não vai agir. Olha, meu irmão, por que Deus não age na sua vida? Porque você não está cooperando. Deus não é como o diabo. O diabo ele força, escraviza, empurra, invade. Deus não. Deus não entra onde ele não é chamado. Estou à porta e bato. Não é para salvação, não. É para ter comunhão com quem já é salvo. Eu quero usar você, mas você tem que querer ser usado por mim. Enquanto Moisés não pisou no mar, ele não abriu. Enquanto Josué não rodeou a cidade 7 vezes, a muralha não caiu. Enquanto Jesus não foi para a cruz, o homem não pôde ser redimido. Primeiro, você passa para o lado de Deus. Depois, começa a vez dele. Deus está procurando um povo nessa cidade. Seus olhos passam por toda a terra, procurando homens segundo o seu coração, segundo a sua maneira de pensar, que vê o mundo como de fato o mundo é, que vê Deus como de fato Ele é, que vê a igreja como de fato ela é, que tem os mesmos valores, que quer a mesma coisa. E quando Ele encontra esses homens, então Ele pode mover na terra e escrever a sua história. Moisés tomou uma decisão. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão dos prazeres transitórios do pecado e das riquezas do rei, para sofrer com seus irmãos, para se oferecer a Deus, para dizer: Deus, o Senhor tem uma obra para fazer. Eu quero estar nesse lugar. Eis-me aqui. Deus precisa de homens aqui em Belo Horizonte. Tudo que Deus precisa é do homem certo.
Se você tem disposição de abrir mão dos seus próprios planos, dos seus próprios projetos de vida, aquilo que você planejou, para Deus usar você incondicionalmente. Se você tem disposição para renovar a sua mente, seus valores, seus conceitos, e deixar que a palavra de Deus destrua o que tem que ser destruído, construa o que tem que ser construído primeiro. Quero orar por você. Se o Espírito de Deus te chama nessa manhã, te confronta com a sua maneira de pensar, se você quer mudar a sua maneira de pensar em relação a Deus, em relação ao mundo, ao pecado, ao diabo, a essa vida, venha, venha. Oh, cacharabalaba, xarabalaba, estoiocotoioso. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Enquanto nós cantamos essa música, eu queria que você se consagrasse ao Senhor. Moisés teve que tomar uma decisão, romper completamente, absolutamente, definitivamente, com toda a estrutura do mundo da época dele. Se você quer passar para o lado de Deus, você tem que tomar essa decisão, a decisão de romper de uma maneira completa e absoluta, com todo o conceito, com todo o valor, toda a estrutura de pensamento dessa época, se colocar totalmente ao lado de Deus, ainda que isso te custe seus próprios planos. Enquanto nós cantamos uma música, queria que você orasse, você colocasse a sua vida diante de Deus. De dentro de mim, meu Jesus, ter o teu coração, ser como tu és. Quero que tua mão toque em mim. Preciso te conhecer, saber mais de ti. Muda meu coração, transforma meu coração, arranca meu coração e me dá um coração igual ao teu. Muda meu coração, transforma meu coração, arranca meu coração e me dá um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Há de dentro em mim, meu Jesus, ter o teu coração, ser como tu és. Quero que tua mão toque em mim. Preciso te conhecer, saber mais de ti. Muda meu coração,
transforma meu coração. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Penso que Deus está dizendo que nós o acharemos de uma maneira plena, somente quando também buscarmos de uma maneira plena. A minha oração nessa manhã por mim e por você, pela igreja brasileira, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor remova todos os concorrentes dele no nosso coração, que o Senhor nos liberte de nós mesmos, que o Senhor nos liberte completamente dos prazeres dessa vida. Que o Senhor encontre, ó Deus, entre nós homens e mulheres que estão dispostos a se entregar sem reservas. Senhor, eu oro nessa manhã, eu falo para o Senhor todo o meu coração. Eu tenho planos, sim, mas é meu clamor, é como o Senhor orou aquele dia: não seja como eu quero, Senhor, seja como Tu queres. Pai, que todos os planos pessoais que não estiverem em linha com a Tua vontade soberana e absoluta para a minha vida, remove, Senhor, tira, quebra a minha obstinação daquilo que não é o Teu querer para mim. Remove do nosso meio, do nosso coração, ó Deus, toda busca por aquilo que é vazio. Senhor, encontra no nosso meio homens e mulheres que, como Moisés, decidam, a despeito de todo o preço que tem que se pagar, de todo o prejuízo que tem que se sofrer, a despeito da indignação de Faraó, estejam totalmente ao lado do Senhor, do seu propósito. Ainda que nos custe, dá-nos da Tua graça. Abre os nossos olhos nessa manhã para contemplarmos o galardão, para ver aquele que é invisível, mas que é o único Deus vivo e verdadeiro. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa tarde. Vem separar um povo exclusivo, um povo que, como os levitas, ao entrar na terra prometida, a terra dos sonhos, não tinha herança, porque o Senhor mesmo se tornou a herança deles. Espírito de Deus, seja tudo em nós, seja tudo em nós, seja o Senhor a nossa herança, o nosso prazer, o nosso deleite, a nossa busca. Constrange-nos com o Teu amor nesta manhã, constrange-nos com o Teu amor, para que possamos ser totalmente Teu. Para que na nossa vida não haja outro anseio
senão somente a Ti. Oh, dá-nos um coração para Ti, Jesus. Opera no nosso meio nesta tarde. Oh, Espírito de Deus.